Boa noite, Brasil. Boa noite, Floripa. Boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez no Vida Inteligente, trazendo assuntos que você nunca viu em nenhum programa de televisão. Jamais foram abordados, inclusive, em TV aberta ou fechada. Durante esses quase 4 anos que nós estamos no ar, e desde 28 de setembro de 2005, com o Jorge Antônio Ouro, falando sobre esses temas de transformação de consciência, de uma nova face da verdade, se pudermos usar esse termo, nós temos trazido temas que têm mexido com as pessoas de forma positiva, porque o retorno que nós temos através de telefonemas, através de e-mails, nos faz crer que nós estamos no caminho certo, porque nós nunca contradizemos o que as pessoas acreditam. Nós damos novos elementos para que as pessoas ampliem o seu grau de conhecimento, mais elementos para que possam discernir, completar a sua verdade, porque a verdade é de cada um. No fim das contas, a verdade é única, mas cada um tem o pedacinho dela, podemos dizer assim. E sempre que a gente consegue trazer essa verdade mais próxima de um consenso, isso é maravilhoso, não só para nós, como para o mundo inteiro, que nós sempre falamos de união, de fraternidade e de paz, que é o tema do nosso Vida Inteligente de hoje. Todo mundo anseia pela paz, todo mundo fala de paz, mas poucas pessoas ajudam a fazer essa paz. Porque nós começamos, a maioria das vezes, nós queremos que a paz aconteça. Mas o que a gente faz por isso? A gente só fica pensando, que bom seria se no Oriente Médio Israel e os palestinos se entendessem, que bom seria se a paz nos países africanos fosse possível, naqueles lugares onde existem aqueles litígios. Mas para isso nós sequer colocamos esse pedido de paz em nossas orações, dentro daqueles rituais particulares que cada um de nós tem dentro da sua liberdade de expressão. Paz é uma coisa que começa por nós. Eu só posso falar de paz se eu estiver em paz. Se eu for uma pessoa pacífica, se eu passar esta paz para as pessoas têm vontade de estar comigo, porque a minha aura é gostosa, o meu olhar é cândido, eu transmito uma coisa boa, eu transmito paz. Então, isto contagia as pessoas e assim vai. Então, isso sim é você falar de paz. É praticar a paz, primeira coisa. Não ser uma pessoa que fomenta a discórdia. Eu uso muito a parábola das 3 peneiras. Se você não conhece, anote aí as 3 peneiras, coloque no Google e você vai ver o que é as 3 peneiras. Falam que tudo que chega ao nosso conhecimento, nós temos que passar nas 3 peneiras, para ver se é verdadeiro, se aquilo que estão querendo nos contar, ou que se nós somos portadores, vai ajudar em alguma coisa a melhorar as pessoas e assim por diante. Então é uma lição muito profunda que cada um de nós tinha que saber. Por outro lado, essa palavra paz, ela tem uma outra conotação também, um outro sentido que se usa muito, principalmente dentro do esoterismo e do exoterismo, que todo mundo faz aquela saudação, ou era o Ashtar Sheran, aquela fotografia, aquela figura bonita tal, faz aquela sinal com a mão assim, e aquele Pax, escrito lá, Pax em todos os quadrantes. Mas o que significa isso? As pessoas sabem o que elas estão falando? O que é esse Pax, afinal? É um charminho ou é alguma coisa que representa muito além do falar sem saber o que a gente fala? Nós falamos a semana passada e foi o melhor programa até então, porque sempre o melhor programa é aquele que há de vir, né? Que a gente está hoje, com certeza vai ser o melhor programa da série Vida Inteligente. Nós trouxemos as linguagens de criação. Nós falamos sobre o sempre, a maravilha do sempre. Então, nada melhor hoje do que complementar esta egrégora que nós abrimos, essa nova egrégora definitiva que nós abrimos assim, porque a partir de agora nós fizemos aquela parte, todos esses anos, aquela parte preliminar, fizemos a fundação, fizemos as bases dessa grande construção, né, que é preparar os novos tempos que já estamos vivenciando, mas agora nós vamos entrar naquilo que vocês mais gostam, naquilo que vocês podem experienciar, que é praticar o que a gente tem falado aqui. E nada melhor do que isso, a gente começar. Boa noite, Jorge, tudo bom?
Tudo. Eu gosto só de ganhar esse sorriso dele toda quinta-feira aqui. Não, é muito massa que assim, então, esse tempo que você está fazendo, o que você acha que é a introdução, né? Eu acho ótimo que eu fico quieto aqui aprendendo. Né? Só que às vezes você fala mais, ele fala menos. Hoje foi pouco, foi 7 minutos. Tá né? bom, Não, é muito massa. Porque tem que passar. Aí você já fala um pouquinho, você fala um pouquinho diferente. Então eu começo com a linguagem de comunicação e agora você entra com a linguagem de criação. E aí a gente se complementa e vamos nos entendendo. Então tá. Gostou? O importante é que toda quinta-feira, seja com o Jorge ou seja sem o Jorge, uma semana sim, uma semana não, o Vida Inteligente é a nossa alegria, a alegria nossa daqui, das pessoas que nos assistem no Brasil, no mundo. Jorge, é um bom assunto falarmos de paz, né? Eu vou deixar agora você dar o seu boa noite. Que é muito engraçado isso. Você acha? Não, que você fica falando e aí realmente sim, eu fico aprendendo com o que você está falando e fico vendo o que você está falando assim, e você assim, quando você faz a introdução, daí você mostra como é uma coisa só, assim, desde quando nós começamos a falar até hoje, e o como ficou uma coisa só, o que é dito, misturado com quem fala, misturado com quem ouve, né? Então hoje, você fala assim, quando eu estou aqui ou quando eu não estou aqui, o resultado é exatamente o mesmo. Quando alguém que está em casa nos viu uma vez ou vê todos os dias, o resultado é o mesmo, porque de tal forma nós criamos, você falou a questão de egrégora, né, de incursão, de tal forma se criou uma egrégora, se criou um gênio, se criou uma realidade, nós colocamos em atividade um sistema de forças de tal forma poderoso, consciente, autônomo e ligado ao novo, que isso é completamente irreversível. E aí ele só nos dá satisfação, por isso que daí conversar sobre esses assuntos que estão no entorno disso que foi criado, né? Assim, é muito prazeroso porque sempre é um sistema de duas mãos. Então você está falando sobre alguma coisa que é uma nova forma de comentar uma realidade absoluta, né, que pode ser para qualquer pessoa. Então você está falando sobre isso e aquilo está te olhando de volta. Então a sensação humana que pode traduzir isso, né, é um bem-estar assim, lazer puro, né, seria o lazer na essência. E o interessante, falando aqui para o telespectador, vocês pensam que o nosso assunto aqui é só quinta-feira? A gente respira isso de quinta a quinta. A gente conversa com as pessoas, trocamos e-mails, ficamos conversando todo dia fora daqui, no nosso expediente. Sempre nós temos um tempo, ou seja, nós não temos isso aqui só na quinta, nós temos diariamente, e isso é gostoso, é contagiante, porque as pessoas nos procuram e vamos formando esse grupo que nós estávamos falando, que cada um tem que fazer sua parte, e esse grupo está crescendo. Podemos parecer insignificantes, né? Algumas pessoas perante toda essa multidão. Esse é um conceito que não existe mais. Exatamente, né? Exatamente. Mas isso você percebe que nós estamos disseminando essa alegria, essa paz, essa nova mensagem, o novo ciclo que você bem definiu quando nós fizemos, eu te pedi um título para as nossas séries, né? E você falou Mosaicos do Novo Ciclo. E isso tem a ver com o que você falou agora há pouquinho. De daí cada programa é o melhor porque é o último. E sabe por quê, Grego? Porque assim, se nós fôssemos falar sobre paz, que é o que a gente vai conversar hoje, que estamos conversando agora, há um ano atrás seria uma outra forma da própria paz se expressar. Então é um conjunto de degraus. Sempre o assunto seguinte ele se expressa, porque quando a gente fala aqui de determinado assunto e quando você escolhe o assunto, não é que você escolheu o assunto, é que o assunto se escolheu para ser falado. Sim. Então o que é falado aqui é o conjunto de seres, é o conjunto de poderes, né, a essência em si, que ela quer ser verbalizada da maneira como a gente faz, de uma maneira agradável, amistosa, fraterna, pacífica. Então isso cria um sistema de força e faz com que a coisa em si se apresente para ser falada. Né? Por isso que é assim agradável e por isso que sempre a última conversa ela é a mais adequada, porque ela foi construída sobre si mesma, né, e baseada no último resultado. E qual é o último resultado? Não é da última quinta-feira, 15 dias atrás. O último resultado que se tem disso que está sendo construído agora
é agora, é nesse segundo, porque é um conjunto de forças completamente autônomo e consciente que a gente não tem, e você usou o termo insignificante, e é um termo que isso não existe mais, não tem mais isso. Assim, é um conjunto de forças que está de tal maneira entrelaçado, o visível e o invisível, de tal maneira autônomo, que o que se faz aqui, o que nós pensamos, o que vocês pensam, o que o conjunto pensa e fala, ou pensa e não fala, isso altera de maneira irreversível toda a história humana daqui para frente, toda a história dos seres invisíveis daqui para frente e toda a história da manifestação divina daqui para frente, né? E isso é uma coisa que jamais aconteceu. Quando eu falo assim, quando eu digo, usei aquele termo diminutivo, vamos dizer, que mas é bom você usar, porque assim, quando um dos méritos, né, desse conglomerado de fatores que aconteceu cósmica e humanamente para a gente chegar onde está agora, é permitir que todo o mundo visível e invisível se resolva. E o mundo invisível, né, que é o sofrimento humano, que são as dores humanas, se ele não se exterioriza, ele não se resolve. E cada coisa que existe no plano invisível, ela tem um nome. Então, quando você fala tomate, está se referindo a uma coisa que existe. Quando você fala alegria, você está se referindo a uma coisa que existe tão fisicamente quanto um tomate, com abrangência maior. Então, quando você fala a respeito, né, essa coisa quer ser falada e ela se expõe. Então, quando você usou o termo insignificante, e é uma propriedade muito boa, o que acontece é que tudo o que está ligado a isso e todos os maus usos, né, feitos da palavra significante, ela se expõe e a gente fala, não existe mais. Aí então, ela quando se expôs, ela quis fazer o quê? Ela quis ser resolvida, ela quis ficar em paz. Porque as pessoas podem pensar, alguns podem pensar, quem são esses dois aí, né, que estão aí falando disso, daquilo, numa TV comunitária que só passa lá em Florianópolis, que transmite para o Brasil inteiro. Então, o termo ele aparece também, né, porque às vezes a gente fala, eu aprendo muito pelo aquilo que eu falo. Eu tenho muitas respostas partindo da minha própria boca. Então, eu acho que a gente colocando isso de que nós não somos, não pensem vocês que nós somos os donos da verdade, então isso é sempre bom a gente estar focando. O que a gente verdade, faz aqui é... A verdade tem um dono, né? Tem, né? Tem não um dono. Não, que é o próprio não manifestado, né? Então. Ele sim. Nós todos, né, a gente faz interpretações de uma coisa única, né, do ponto de vista humano. Então não tem... E por assim, vamos supor que nós detivéssemos aqui o conhecimento da alquimia, detivéssemos aqui o conhecimento da vida eterna, né, da entrada para os mundos subterrâneos, vários conhecimentos. A gente não detém o conhecimento, a gente guarda o conhecimento. Sim. E a seu tempo ele é devolvido ao seu legítimo dono. E quem é o legítimo dono? Quem é a legítima dona de todo o conhecimento? A humanidade. Todo o conhecimento. E a seu tempo, todo ele tem que ser dado. A gente conversou da outra vez, quando nós então falamos aqui de uma coisa seríssima, que era a linguagem de criação, né, de uma maneira como nunca foi falada, e é uma coisa que estava sendo plasmada, parida, criada, gerada, vitalizada, preparada para ser o quê? Não falada, preparada para ser devolvida para aqueles que são os seus donos e quem deveria fazer o legítimo uso da mesma. E quem é que vai usar? Quem de direito, quem achar necessário, aquele que tiver alguma coisa a fazer, né, em função da lei, onde aquele conhecimento seja necessário. Então isso que você está falando é muito gostoso, inclusive, porque você percebendo as pessoas que nos contatam por e-mail ou por telefone, elas usando o linguajar que nós estamos ensinando. Sim. Isso aqui é a maior de todas que eu preciso contar no ar também, porque vocês sabem que eu não escondo absolutamente nada. Eu tenho uma única pessoa com a qual eu tenho um litígio judicial. Já se prolonga, foi uma pessoa que foi minha amiga e que nós nos desentendemos e eu exijo uma retratação e tal, e está correndo processo judicial. E eu recebi um e-mail, né, um e-mail que me rebateram, onde essa pessoa cumprimenta uma outra, desejando feliz aniversário, tudo isso aqui, tal, e usando até sempre. ou seja, ele está assistindo o nosso programa. Ou vira e mexe, ele está assistindo o nosso programa. E isso é bom, quer dizer, a pessoa... Você tá percebe porque... que você falou, você usou o termo retratação, né? E a única coisa que quer ser retratada é a retratação em si, porque ela não tem mais sentido nem para você, nem para ele. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Aí, assim, é aquela questão de... Assim, você no túnel, você gritou assim, exige uma retratação, né? E aí você deixou isso de lado e foi viver a tua vida.
e o eco da tua voz ainda está no túnel. Alguns, né, do entorno ainda estão ouvindo o eco, achando que é o grego que está falando, mas não é. É um processo que já não tem mais vitalidade. Isso é a exata representação do ciclo que já terminou. Tomara que assim seja, né? Que Não, a gente possa... É assim. Então, assim que é. É assim. Então, Jorge, vamos começar pela paz? Vamos. Você acha a paz uma coisa utópica? É engraçado, né? Bom, primeiro, não existe nada utópico, né? Porque a utopia parte do princípio que o ser humano não conseguiria fazer nada mágico, né? E todo o poder que o ser humano tem, o poder divino, ele está acima do conceito de magia. Então, toda utopia, que é baseada no sonho, ela é possível e realizável através do pensamento, da palavra e da ação, vontade, sabedoria e atividade. Então, a utopia não existe, né? Se já existiu algum dia, hoje não existe. E podia ser um poder dado a poucos, hoje é dado a todos. Se a gente fosse escolher uma palavra das que é a mais pronunciada pelo gênero humano, né, seria exatamente o termo paz. Né? Depois de paz seria amor, né, que está entrelaçado com paz, alegria, felicidade. Esses termos assim são seres especializados, todos entrelaçados a um conceito que a gente já vai conversar a respeito de qual que é. Mas é muito engraçado sempre porque, mesmo sendo uma coisa que sempre foi buscada pela humanidade, a humanidade na verdade nunca teve vontade de ter paz, porque a paz sempre foi associada com a satisfação de um desejo. E quando um desejo é satisfeito, ele te dá uma falsa paz, uma pseudo-paz momentânea, até que um outro desejo se apresente. Perfeito. Né? Ou que um outro ódio, ou que uma outra coisa qualquer se apresente. Historicamente, então, se mede a paz pela não existência de guerra entre as nações. Então tem lá a Pax Romana, né, que é aquele período de 29 a.C. a 180 depois de Cristo, onde toda aquela região que Roma dominava ficou mais ou menos estável. E a Pax Romana, né, é uma das maiores fraudes históricas que existiu, porque era uma paz imposta a ferro e fogo. Isso não é paz, né? Hoje, ou no mundo que a gente vive atualmente, então havia uma polaridade, né, entre alguns países que se impõem do ponto de vista beligerante, bélico para os outros. Então havia uma paz virtual, uma paz de mentira, porque os dois têm forças iguais, né? E então não havia uma guerra, por quê? Porque não se sabia o que ia acontecer, porque um tinha medo do outro. Então é a paz falsa, né, baseada no medo. Então existe a paz baseada no medo, a paz baseada na mentira, a paz baseada na falsidade, a paz baseada na força, a paz baseada na fraude. Muito bem lembrado. Tudo que é tipo de paz, né? E todas essas variantes de paz que é usado entre nações, existe entre pessoas e existe dentro da própria pessoa. Então, eu estou em paz com o meu próximo, não porque eu desejo a paz com o meu próximo, mas porque eu não sei como ele vai reagir. Isso é paz? Não, isso é uma falsidade. Né? Eu estou em paz com o que é o meu chefe, não porque eu o admire, mas porque eu tenho medo que ele me demita. Né? Eu estou em paz com a minha contraparte, que é a mulher que cada um tem, ou o homem que cada um tem, que já não se usa mais o termo contraparte, a gente tem que usar agora parte a favor, porque contraparte é coisa do ciclo. Quando você diz, não, essa aqui é minha contraparte, já tem, não, esse daqui é meu depositário kármico, né? Então a gente já tem que mudar inclusive isso. Então, a paz que você tem com a contraparte, né, ela é baseada no medo kármico da reação da criatura, nos dois sentidos, porque cada um tem aquilo que precisa, não o que merece. Então é uma paz imposta, é uma paz baseada no medo, é uma paz baseada na necessidade. Não existe paz real. Ou então assim, como é que você está? Eu estou em paz. Está em paz? Estou em paz. Paguei não sei o que, comprei não sei o que, o carro que eu queria não sei o que, a minha casa, né? Ah, beleza. Isso é paz? E quando o carro que você daí está em paz, porque comprou do ano, quando virar o ano de teu carro é velho, você vai ficar em paz? Não, não vou, porque eu vou querer o carro do ano. Isso não é paz. Né? Você está em paz com a vida? Tô, porque encontrei a mulher amada.
né? Daí isso não é paz e não é amor, isso é paixão, é temporário. E quando você encontra outra pessoa, é uma ligação kármica. E jamais, enquanto tiver uma resolução kármica pendente, você vai ter o conceito real de paz. Então, por que que a humanidade hoje nunca experienciou a paz? Porque a humanidade nunca quis a paz. Por que que a humanidade nunca quis a paz? Porque a humanidade desconhece a paz. Por que que nós nunca ficamos em paz? Porque nós passamos a vida comandados, alimentando nossos desejos, comandados por nossos desejos, medos, anseios e subordinados ou à cadeia de emoções que nós criamos, né? Ou a cadeia de conhecimento, a mente concreta que nós criamos e que é quem dirige o nosso dia a dia. E aí você consegue ficar em paz sabendo que você tem uma coisa para fazer para entregar daqui a 30 dias? Não, por quê? Você consegue ficar em paz sabendo que tem uma conta que não sei o quê? Não. Por quê? Você consegue ficar em paz sabendo que você deseja a mulher que não sei o quê, que na TV? Não. Então, sempre é criado uma série de artifícios, uma série de ilusões pelo entorno para que o conceito de paz, né, ele seja mascarado e substituído pelo conceito de desejo, pelo conceito de desejo satisfeito, pelo conceito de ter, né, de poder, esse tipo de coisa. De ser. O ser, quando você deseja ser, né, tem dois tipos. Ou ser para os outros verem, que daí é uma paz falsa, né? Ou ser para você mesmo. Aí já é outro conceito que se aproxima mais do que seria aí a expressão da paz. Então, hoje a paz é uma utopia, respondendo a tua pergunta? Não. Por quê? Porque a paz, ela é um estado, né, de coisas real e que não existe só na imaginação de cada uma pessoa, ou não existe só quando eu tiver algum desejo satisfeito. A paz em si, ela existe enquanto ser, e ela existe fisicamente, e ela representa todo um plano evolucional. Isso é a paz verdadeira. E a paz, o que ela mais deseja é se manifestar, assim como a alegria, como a felicidade, como qualquer um ser invisível, qualquer um plano não manifesto, o que ele precisa? Ele precisa ser sentido, ele tem que estar em contato com a humanidade para ser vitalizado, adquirir consciência humana. O que a paz mais precisa é ter experienciação humana e não teve, nunca teve, não é? Então, a tendência é que a paz aconteça, mas nós restringimos. A gente conversou um dia aqui. Fim de ano grego, eu desejo que no ano que vem você tenha muita paz. Isso, bem isso. Né? E aí o que é muita paz que eu te desejo? Que você tenha paz, felicidade, saúde, alegria e dinheiro. Isso mesmo. Né? Então aí condiciona a saúde, vai estar saúde se você estiver alegre, vai estar saudável se estiver alegre, se estiver alegre vai estar saudável, se tiver os dois então você vai ter dinheiro, se tiver dinheiro e o resto tudo, então você vai estar em paz. Mas eu te desejo só nesse ano, porque é o ano que vem. Ano que vem, se você brigar comigo em novembro, em dezembro sim, em grego, eu quero que você se exploda a partir do ano que vem. Isso. Entende? Então, a humanidade não só não compreende o conceito de paz, como não tem o código de linguagem apropriado para conversar, para entender, para se conectar com o mundo onde existe a paz, como ela limita a paz. Ela ingessa. A paz tem uma linguagem? Na sua opinião, tem uma linguagem? A paz tem uma linguagem? A paz tem uma linguagem. Qual seria essa linguagem? Já conversamos. Já conversamos. Tem a ver com o que a gente conversou na vez passada, né? Sim. Mas ela tem uma linguagem específica. E são dois tipos de paz que se busca. Né? A paz humana, com Z, e a paz divina, com X, que é a Pax. Repetindo, por favor. São dois tipos de paz, né? É o humano e o divino. Então a paz humana é a paz com Z. E a paz divina é a paz com X. Pronto, é o Pax. Tá. E inclusive a paz divina, ela está ligada a um processo de criação, de manutenção e de expansão de todo o entorno que mantém ancorado o futuro misturado com o presente. Está ligado à paz, com Z, com X. Com X. Com X. Com X, tá. Só que o caminho para chegar à Pax é a paz. Né? E hoje então isso ninguém se preocupa, porque na verdade ninguém quer, né? Porque hoje quando você imagina assim, a paz com Z, a paz humana, seria aquele estado de bem-aventurança, aquele estado onde você está em Samadhi ou Dharana, ou que nome você queira dar, onde você não quer nada. Daí a pessoa fala assim, não quer nada? Pô, mas eu gosto tanto de comer
joelho de porco, eu gosto tanto de comer feijoada, chocolate, uma cervejinha gelada vendo futebol, nada dessas coisas deliciosas que são a razão da vida, porque afinal de contas o que eu levo dessa vida é o que eu como e o que eu bebo, que é uma coisa estúpida de ser falada, né? Estúpida no sentido de estúpido mesmo, sim, de pessoa que não sabe nem qual planeta está. Então, a pessoa fala assim, não, se eu não vou ter gosto nenhum, não tenho objetivo nenhum, não tenho medo de nada, não desejo nada, que vida é essa que eu vou levar? Uma vida de chuchu? Aí é que tá. É que assim, é que o desejo mais tem medo é que ele seja sublimado. O que o medo mais tem medo é que ele seja sublimado. Né? E o desejo se transforma em neutralidade, e o medo se transforma em coragem, e o ódio se transforma em amor. Por quê? Porque não existe o amor enquanto origem. Entende? Então assim, eu não posso desejar para você que você tenha saúde, porque a saúde é a origem. Eu devia dizer assim, eu desejo que você não fique doente, porque a saúde é a base. Da mesma forma, você não precisa desejar para ninguém paz, porque a paz, ela é o que envolve todo o cosmos. A paz é o azul do céu, a paz é o plano da Mãe Divina, a paz é o búdico. O que existe é a negação da paz, que são seres que a humanidade cria intencionalmente para experienciar o sofrimento, mas para ter uma coisa palpável para poder medir o dia a dia. Você usou a palavra sofrimento e me veio na cabeça que umas coisas que as pessoas falam muito, e eu acho uma estupidez. Existe de verdade esse negócio de crescimento através do sofrimento? O sofrimento faz uma pessoa crescer? Eu acho que absolutamente não, mas eu queria ouvir sua opinião e tenho certeza tem uma que o frase público em inglês, também quer. No pain, no gain, né? Sem sofrimento, sem ganho, né? Exato, mas... É uma bobagem. Eu também acho. Isso é uma tônica do ciclo passado, onde você tinha que dar a vida pela humanidade, assim, aquele assim... O mártir, né? Exatamente, exatamente. E Blavatsky, HPB, Helena Petrovna Rampadev Blavatsky, fundadora do movimento teosófico, que veio anunciar o que viria a acontecer depois no Brasil. Então ela diz, faz mais quem pela humanidade vive do que quem pela humanidade morre. Isso, você já falou isso. A dor, né, o sofrimento, né, isso é uma coisa, do ponto de vista de lei, ilícito. Não do ponto de vista humano, do ponto de vista de lei, é ilícito. Também acho. Né? Não existe mais como você sofrer para aprender, ou você servir a divindade sofrendo. Como é que você vai dizer assim, não, eu vou me dar em martírio, eu vou sofrer, eu vou chorar, eu vou pegar e vou fazer tudo que de pior existe, né, para me martirizar. Para quê? Para que daí a divindade se compadeça de mim e eu mereça um lugar não sei aonde. Aonde? Pois é. Que lugar aonde? E, supondo que existisse esse lugar para onde todo mundo quer ir, esse lugar seria acessível através do sofrimento? E desde quando que a linguagem do sofrimento é compreensível pela divindade? O sofrimento é uma invenção humana em todas as suas. Então não adianta nós, a humanidade, sofrer e achar que com isso está servindo a divindade. Ou que está crescendo espiritualmente, está expurgando o karma. Isso é bobagem. Eu também acho particularmente que é. Isso é bobagem, sim. E a única coisa que você vai estar alimentando quando você sofrer é o próprio elemental do sofrimento. Então assim, eu tenho medo de elevador. Aí não, para expiar meus pecados eu vou andar de elevador o dia inteiro. Aí eu fico lá no elevador o dia inteiro, morrendo de medo, aquele desespero, sufocado, no que tal. Terminou o dia, falo assim, estou purificado. Tô nada. O que você fez foi engordar o medo de elevador. Então o elemental ficou tão grande que agora você tem medo de elevador, de escada e de quinta-feira. Por quê? Porque foi na quinta-feira que você andou no elevador. Você tem que entender o que acontece. Entender o porquê você tem medo de elevador, fazer com que o medo de elevador se apresente, se exteriorize para você, assim como o contra-lei se apresenta para ser resolvido pela lei. Em ele se apresentando para você, ele por si se transforma e deixa de existir. É como você disse aqui, a paz é o estado de ser que devíamos estar todos vivendo, né? E não estamos porque nós somos muito fortes e resistentes, porque nós estamos imersos na paz. Mas na paz verbal, né? Ela é diferente da paz prática. Não, né? Nós estamos imersos na paz física. Então nós estamos imersos na paz. Quer falar? Pode falar. Não, pode ler aqui, ó. Você consegue ver ou não? É uma pergunta aqui, e quando o sofrimento é involuntário? Involuntário é um conceito humano, porque assim,
Se a pessoa está sofrendo porque tem um problema congênito ou um problema de nascença, quer dizer, é a mesma coisa, mas só traduzindo, né? Ou um problema de nascença, ou então um problema que ela mesma criou, ou um problema que apareceu por acaso, isso é a lei da causalidade, não existe acaso. Se você tem alguma coisa para resolver, é teu karma, ninguém carrega peso dos outros. Então o sofrimento ele se apresenta para você para ser resolvido, e não é o meu sofrimento, não é o seu sofrimento, é o de cada um, porque em mim ele tem que resolver. Por quê? Porque meu pai não resolveu, minha mãe, meu avô, bisavô e tal. Então parte do sofrimento humano derivado da ignorância, né, das gerações que nos antecederam, em nós buscam resolução. Todos os erros das gerações que nos antecederam, em nós buscam resolução. Nós trazemos essas memórias para resolvê-las, né? Não são memórias, são seres vivos que se alimentam da nossa vida e que foram alimentados por quem nos antecedeu e que em nós tendem a acontecer para se resolver. Então, se há um sofrimento, não é involuntário, é porque você está deixando que ele aconteça, você está alimentando esse sofrimento, você está se compadecendo de você mesmo por causa do sofrimento. Você está gostando de sofrer, achando que com isso está pagando alguma coisa para alguém, não está pagando nada para ninguém. Não adianta. Também o acho. Mundo hoje, o mundo que nós vivemos, o mundo da divindade, do avatar manifestado, o futuro, é um mundo de satisfação pelo dever cumprido. É o mundo da paz, é o mundo da felicidade, da harmonia, é o mundo do pensamento neutro, é o mundo do viver integrado com tudo e com todos, pacificamente, harmonicamente. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Fora disso, é um esforço muito grande nós mantermos em cada um de nós tudo que nos impede de ter paz. Tudo que nos impede de ser feliz, harmônico, ter vida longa, saudável, consciente. Esses seres que nós alimentamos é que nos impedem de ver o que é imutável. A paz, né, esse estado, né, que é buscado através da iniciação, essas coisas todas que todo mundo acha variantes, né, ela existe fisicamente como um plano inteiro, uma realidade inteira. E aí nós nos recusamos a ver esse processo real que existe. Mas tem jeito, tem solução, tem caminho. Estamos dando a solução agora. Porque assim, Grego, desculpa te interromper. Quando um problema, ou um medo, ou qualquer coisa que seja, ele está oculto, ele tem o seu poder baseado no agir subrepticiamente, quer dizer, ele pega e se mascara e age nas pessoas, né, e vai se alimentando. Quando esse problema ele fica agudo, quer dizer, ele se exterioriza, ele aparece, primeiro passo para ser resolvido. Sim, ele se manifesta. Aí você sabe quando ele que se manifesta, se manifestou, tudo bem, você está doendo em mim. Agora é o seguinte, olha para o meu rosto e me diga, por que você dói desse jeito? E mais, eu vou te dizer por que eu deixo que você doa em mim. Aí você está olhando o teu problema frente a frente, e é um ser vivo que você está olhando. É um ser olhando para um outro ser, só que num processo em que eu alimentava via meu baço aquele que é o meu medo. Quando eu contemplo o meu medo, qualquer que seja, ou a doença, ou o medo, ou a infelicidade, a insegurança, ou a dor, ou o amor, ou a paixão, não interessa o que seja, quando eu contemplo, ele me olha de volta e ele jamais vai ser o mesmo, aí ele se resolve. Ou então, se um problema não tem solução, solucionado está. Significa o seguinte, que esse problema complexo é um conglomerado de seres que não pode ser resolvido de uma única maneira. Eles têm que pegar então o problema, fatiar, né, e aí olhar face a face uma dessas fatias. Olhou face a face, aquilo começa a se desmanchar, como uma pedra de gelo no sol do meio-dia. Né? E aí cada uma dessas faces pequenas, desses pedaços pequenos desse grande lego, que era o problemão, começa a se apresentar para você para ser resolvido. Porque na essência, todo problema, todo medo, todo ódio, todo mal do ponto de vista humano, ele sabe que existe o bem. E sabe por quê? Porque o mal e o erro, ele só existe porque ele é a negação da própria coisa. Então o ódio só existe, desculpe, porque ele é a negação do amor. O medo só existe porque ele é a negação da coragem. Não existe o medo intrínseco, não existe o medo cósmico, não existe o medo cósmico. Não existe o mal cósmico, não existe o erro cósmico, não existe. Existe o acerto, existe a coragem, existe o amor, existe o certo.
A negação disso é que existe. E a negação disso é uma criação humana, e ela é alimentada pela humanidade e depende de acontecer no ser humano para se manter vivo. Então, o que nós vemos no dia a dia da humanidade, e esse processo dos medos, da falta de paz, da falta de amor, da busca pela guerra, da busca pelo sofrimento, do prazer de sofrer, do sofrimento involuntário, essas coisas todas, na verdade, são o quê? É um processo no qual esses seres buscam acontecer em cada um de nós para se manterem vivos, por puro impulso, enquanto impulso vital. A consciência que esse ser tem é da busca da sua negação, da busca do seu complemento, né, de ser sublimado. E Sim. O sublimado é o contrário. Então, você pega um ódio centralizado, né, que move, você falou de dois povos que brigam o tempo inteiro lá no Oriente Médio, né? Você pega na essência isso que foi criado por eles e tem uma raiz kármica, né, que remonta à Atlântida. Você pega a essência disso, a inteligência por trás desse processo, ela só tende a uma coisa, que é o quê? Que é a paz. Por quê? Porque ela é a negação kármica da paz. Sim. Se não existisse o conceito de paz, não existiria o conceito de ódio. Porque assim, como é que você está? Ah, eu estou mal. Eu não ia poder dizer tá mal, porque mal é o contrário de bem. Como é que você está? Não sei. E isso é o futuro. Isso é a construção do futuro e a transformação de todo o plano, toda a egrégora humana. É chegar num ponto em que a própria referência da negação do divino não existe. Então, assim, hoje eu falei assim, como é que você está? Não, hoje eu estou mal. Estou muito aborrecido. Aí, o mal e o aborrecido se exteriorizam e se sublimam. Daí, amanhã, que é o futuro, que é hoje, você pergunta para mim, como é que você está? Não sei. Você não criou nada. Eu não sei dizer para você que eu estou mal, né, ou que eu estou aborrecido, ou o que seja, porque o estado de estar mal, o estado de aborrecido, que é a negação do processo, não existe mais. Perfeito. É como se eu gosto de sorvete de manga, vamos supor, né? Eu não gosto de nada, vamos supor, eu gosto de sorvete de manga. Daí, por um processo mágico qualquer que nos compete e que nós temos poder para isso, amanhã é como se a manga nunca tivesse existido. Daí alguém pergunta para mim assim, Jorge, você gosta de sorvete de quê? De nada, nem gosto de sorvete. É que o meu gosto de sorvete de manga está ligado à própria existência da manga e a todas as pessoas que gostam e também alimentam o sorvete de manga, não é? E aí, como deixou de existir, eu não posso mais dizer assim, eu gosto desse tipo de coisa. E esse é o processo de tratamento, né, das negações do que é de lei. Então, eu falo assim, não, hoje você odeia? Odeio. E o ódio é o contrário do amor. Aí de hoje para amanhã, nós, alquimicamente, né, magicamente, fazemos com que todo o ódio humano se transforme em amor. Isso é um processo físico. A gente não está falando aqui em abstrato. Físico. Aí amanhã não existe mais. Jorge, você... Alguém? Eu sim, eu o quê? Aí você não vai saber falar a palavra ódio. Por quê? Porque a palavra ódio deixou de ter corpo. Sim, mas para isso, pelo que você está falando tudo, o segredo todo está no verbo, na manifestação daquilo que você fala. Porque você fala, você cria, pensando, você cria. Verbalizando, você está dando vida à sua criação. Quando você vai falar, você está dizendo o nome de algum ser que tem corpo, tem vida, tem impulso e foi criado e alimentado. Exato. Se existe uma criatura, ela tem nome. Quando fala o nome, essa criatura olha para você. Sim. Então, aquilo que a gente conversou outra vez, assim, você pegar e descrever um local onde aconteceu um acidente, que é um processo kármico em excelência, aí você está alimentando tudo aquilo que estava naquele momento. E quando você começa a narrar aquele acidente, todo aquele acidente se volta para você e se alimenta de você. Que é e o que mais as televisões fazem, né? Fica focando o acidente e vai focando aquilo todo dia. É porque é o seguinte, se o mundo hoje fosse formado por um gênero humano consciente, desconhecedor de medo, tristeza, doença, essas coisas todas, ele seria da forma como está hoje, não administrável por qualquer governo que não fosse um governo sinárquico. Pois é. A única maneira de administrar uma humanidade consciente é com a presença divina na face da Terra. Seria um estado de equilíbrio, né, onde eu teria então a sinarquia com poder equilibrante, né, e eu me remontaria ao que a gente conceitua como Satya Yuga, em sânscrito. Satya é ouro e Yuga é idade. A idade de ouro, onde existiam pacificamente, irmanamente, conscientemente, o humano e o divino.
Então, para gerir uma humanidade consciente, só a divindade antropomorfizada. Como não existe isso, então se criam os poderes, as leis, as religiões e tal, e se faz com que a dor, o medo, o ódio e essa diversão que se alimenta da vida humana seja a tônica, né? E assim, não, eu não gosto de futebol, mas eu gosto de corrida, não gosto de corrida, mas eu gosto de luta, não gosto de luta, mas eu gosto de sofrer na novela. Não gosto... Então, sempre é criado um foco de geração de elementais que vão se alimentar de você e fazem com que você não tenha paz. Porque se você gosta de alguma coisa, você não está em paz. Se você tem medo de alguma coisa, você não está em paz. Né? Você está trabalhando para alimentar aquele ser, né? Mas não está em paz, porque a paz você vai adquirir quando você não tiver nenhum desejo. É um estado de tranquilidade, um estado de neutralidade, que é a neutralidade baseada na mecânica do abstrato. Se nós ainda não encontramos a paz, não sabemos praticar a paz, como você está falando, como então acessar a Pax? Que todo mundo fala, ninguém sabe o que é isso. Muito poucas pessoas sabem o que significa Pax, que você acabou de dizer. Então tem uma religião que tem um símbolo que é muito usual na roupa dos que representam dos adeptos, lá. Né? Não, dos adeptos não, é uma religião, a religião não tem adepto. Né? A não ser que seja uma religião no conceito de religos, religar, que é ligar ao homem a sua própria divindade. Qualquer outra religião, né, ela é um conglomerado transnacional que serve de interlocutor e de interface entre humano e divino. Isso não existe. Né? Isso não existe. Mas então tem uma determinada religião que daí, num dos paramentos dos seus sacerdotes, então tem um P com um X cruzado. Né? Você já deve lembrar. Sim. E é muito engraçado porque daí o P com o X cruzado, né? E é muito interessante que assim, o P, né, do Pax representa o pai. Né? O A do Pax representa a mãe. Decifra o que significa. Tem até um nome, o P, como é que é? Não, o P é Pitz, Aleph e Shadu. São 3 seres. Pitz, Aleph e Shadu. Na verdade, Pitz, Aleph e Shadu, eles representam o quinto, o sexto e o sétimo planetários do processo como um todo. É a própria expressão da divindade. Representa, assim, o que seria o triângulo... Então não é um nome criado à toa, ele tem um significado, cada palavra... O PAX... ele representa, assim, é o primeiro corpo da divindade, né? Quando se lança na matéria, seria o PAX. E então o P é o P de Pitz, que é o pai, A é Aleph, que seria a mãe, e X é o Shadu, que seria o equivalente ao filho, não é? Do ponto de vista divino. E aí tem do ponto de vista humano, que seria o contrário, né? Seria só o inverso. Mas então essa religião, ela tem o P e tem o X. E não tem o A, porque ela disse que não existia o aspecto feminino, então seria só o pai e o filho, né, e o para frente. Então, o pacto, ele representa a própria manifestação dos planetários da Ronda. Então, assim, é o que de mais puro, o que de mais ligado ao próprio conceito de pureza divina, de essência da matéria, existe manifestado. Quando eu lhe desejo Pax, eu conhecendo o significado de Pax, o que eu estou fazendo? Eu estou transcendendo, eu estou passando por cima da paz, eu esqueço da paz terrestre, da paz humana e vou para a paz divina. Eu posso pular esse degrau, se podemos dizer assim ou não? Não. Que as pessoas, como eu lhe disse aqui, as pessoas usam o Pax como você diz oi. Principalmente esotérico e exotérico aqui. Assim, a questão quando você deseja paz, você pega e faz com a mão as coisas assim. Tem uma razão física e oculta para isso, a gente já conversamos. Sim, já falamos. Mas as pessoas não têm ideia do já conversamos e já vamos conversar agora, em seguida, o que é. Mas assim, Devavani, Akbel, né, o anjo da palavra, o sexto planetário, fala assim: a pronúncia de uma palavra sagrada sem o seu exato conhecimento, pouco ou nenhum valor possui. Tá. A mesma coisa assim, eu posso falar aqui de uma palavra que é muito usada assim por mágicos quando estou fazendo coisa de brincadeira, e é usada só de brincadeira, e na verdade ela é uma coisa mágica mesmo. Quando falada da maneira correta, né, e com tom de comando. E se usar essa palavra junto com a mão, você faz o que você bem entender. E, inclusive, isso está ligado à questão de não dar as costas para o seu inimigo, assim. Isso tudo é um processo físico, simbólico, alquímico, real. Sim, mas tem um simbolismo atrás disso. É um simbolismo que por trás tem um conhecimento, né? Nesse caso ele é real. Então, toda essa questão, né, do usar adequadamente a palavra, ela faz sentido se você souber o que você está falando. Claro.
né? Senão não tem sentido. Então, não adianta eu pegar e falar Também que... não atrapalha, então. Você fica falando adoidado aí, Pax, meu irmão, Pax, meu irmão. Atrapalha, sabe em qual sentido? Porque Sim. você fica com a falsa sensação de ter feito alguma coisa boa. Certo. E não é verdade. Não é verdade. Né? Não é Tá. verdade. Então, assim, para que você consiga se conectar, consiga entender, consiga realmente plasmar o que seria o Pax, que é a paz divina, quer dizer, a Pax Divina tem que ter já olhado para você, porque assim, se eu olho para a Pax Divina me olha de volta, quer dizer, ela em mim reside, e eu olho para você, e aí eu te coloco o transmitir, do transmitter, né, é levar alguma coisa além, né? Então, quando eu vou transmitir alguma coisa para você, eu não estou te dando essa coisa, eu estou fazendo com que você vá até esse lugar. Sim. Então, quando eu tenho contato com a Pax, quando eu tenho contato com a paz real, humana e divina, essa paz, ela está em mim da mesma forma que eu estou nela. Quando eu converso contigo e te desejo Pax ou paz, aí eu estabeleço um caminho, não de mim para você, não de você para mim, mas de você para Pax. Por quê? Porque quando eu olho para você e você me olha de volta, e eu te digo grego, Pax até sempre, eu te conectei com o futuro que é hoje e com a Pax Divina. Perfeito. Nesse momento, a Pax Divina começa a agir e transformar você, e aí você passa a ter o direito e o poder de desejar a Pax para outra pessoa. Você sabe o que você está falando, você sabe o que você está desejando. E mais, a Pax está em você. Perfeito, sou portador dela. Aí então eu posso você falar. falou antes de uma palavra que também é usado no sentido negativo, que é o... Algumas palavras negativas já não Você tem mais esquece, jeito. né? Não é que esquece, é que não existe mais. Quando sim tem uma doença que daí passa para outra pessoa, assim, Contagiosa? contágio. O contágio, ele é usado como um processo negativo. Sim. Né? Mas só que tem o outro, contágio, claro, tem. né, na essência, ele é positivo. Alegria Né? Porque contagiante. Né? Exato. E a paz contagiante, e claro. a pax contagiante, e o sorriso é contagioso, mas o pessoal usa o contágio como uma coisa ligada a seres especializados que a gente conceitua Perfeito. como doença, que são somente alguns seres que têm a capacidade de fazer com que você se isole do mundo da saúde. Então não é que você está doente ou que alguém está doente, é que alguém está temporariamente sem saúde, porque a doença em si não existe. A doença é a negação da saúde, assim como o ódio é a negação do amor, e como a gente tem falado. Então, para que eu experiencie e eu entenda o que é a Pax, né, eu tenho que primeiro estar em paz. Eu tenho que saber, então, diferenciar que eu experienciar a paz não é simplesmente eu ter os meus desejos satisfeitos, porque o desejo em si, ele é completamente plástico. E um desejo, quando ele é muito satisfeito, ele gera... Vamos por assim, eu gosto de comer chocolate, por exemplo, né? Aí, hoje eu vou comer chocolate. Aí eu vou começo com uma barra, 2 barras, 3 barras, e eu começo a comer chocolate, e o chocolate, quando ele passa pela minha garganta, daí essa vibração, esse éter do chocolate, ele vai para o cérebro, vai para o cérebro espinhal, vai para os chakras, e daí ele vai e alimenta diretamente o elemental que só vive quando come chocolate. Exato. E esse elemental, ele começa a ficar de tal forma... Encorpado. assim, enfastiado, né, pleno de vitalidade, que ele causa uma revolução no astral do entorno dele. E ele começa a mover um tato, uma força sutil da natureza chamada Vayu, e aí o tato começa a gerar convulsões, assim, circunvoluções, como se fossem assim, pequenos redemoinhos em volta do elemental, que já não aguenta mais comer chocolate. Tá e você está comendo saturado. E aí esse excesso atrai elementais, outros ligados a ele de desejo. Aí você comeu chocolate assim, não aguento mais comer chocolate. Que vontade de tomar um refrigerante gelado. Se conectou pelo excesso de vitalidade e de energia, o elemental, que só se alimenta quando você toma aquele refrigerante bem gelado. Aí você não aguenta mais chocolate, agora vou tomar refrigerante. E assim vai, né? E toma, e aí ele vai se alimentando. Né? E começa a gerar uma convulsão, daí os dois elementares já super alimentados. Acabei de comer chocolate até não aguentar mais, acabei de tomar refrigerante até não aguentar mais. Aí se aproxima um elemental especializado, a culpa. Putz, eu não devia ter feito isso.
putz, a minha barriga, putz, e agora? E a minha pele, não sei o quê, puxa vida. Aí vem o arrependimento, junto com o arrependimento vem a frustração, aí vem a tristeza, e o arrependimento por ter comido se liga com o arrependimento que você devia ter ido pela rua A e foi pela rua B, e se liga com o arrependimento que você não devia ter jogado bola com você. Aí, pronto. E gera uma convulsão, e é o seguinte, aí todos têm o caminho para se alimentar do baço. Né? E aí a vida se esvai, você fica cansado, e aí a tua rede vital abre fissuras, aí vem um elemental, um devata, que é um elemental ligado a uma... Aí você é vampirizado. O vampirizado é exatamente pegar isso, tirar a energia do baço. Aí começa a se alimentar, né? E aí, então você fica desvitalizado, e tem uma fissura na rede vital, daí não alimenta direto o teu sistema glandular, e daí não alimenta direito o chakra desacelera, aí você começa a mudar a cor do que está gerando em termos de pensamento. E aí se instala no seu corpo a doença. E a doença, ela tem junto de si um conjunto de elementais muito complicados, que é o seguinte: é o prazer de estar doente, porque você tem uma justificativa para não viver uma vida, um dia a dia que você não compreende. E aí chega o ápice da doença, que é onde o conjunto de doenças, né, ele é tão desejado, ele dá tanto prazer, que te leva ao conceito que a gente chama de morte. E aí a morte, ela é um prêmio muito bem-vindo. Claro, acabou o sofrimento, acabou tudo. Para uma vida completamente sem sentido. É uma fuga. Né? E a fuga é só por quê? Porque eu deixei todos os seres que eu criei se alimentarem de mim. Por quê? Porque me dava prazer. Porque eu tinha medo de ficar em pax, porque na pax não tem desejo. Eu tinha medo de ficar em paz, porque na paz não tem desejo. Na paz eu tenho longevidade. Se eu tenho longevidade, imagina eu viver 1000 anos sem comer sorvete todo dia. O que eu vou fazer da vida? Para que viver 1000 anos? Então eu vou morrer logo. Perde o prazer, entre aspas. Então, voltando ao início da questão da paz ser utopia, ela não é utopia. É que a paz, ela é um estado indesejado pela humanidade, porque não é divertido do ponto de vista humano. Só que na paz, né, aí está a diversão absoluta, que é o contato com todo o conhecimento, é a bem-aventurança, é o samadhi, é a dharana, é o que você quer. Mas é o interessante que quando a gente faz reuniões, perceba, você já participou de muitas, todo telespectador também, a gente faz aquelas reuniões ali de aqueles eventos, seminários e tal, no fim todo mundo se abraça, se beija, e é com vontade mesmo, né? Porque foram 3 dias gostosos. Mas isso é ótimo. Mas saiu de lá, acabou. Exatamente. Isso é ótimo porque naquele momento você criou um conglomerado de forças ligado ao desejo de ter paz, mesmo que eu não conheça o que é. Ao desejo de estar bem, mesmo que eu não sei o que. Ao desejo que você fique bem, nem que seja só nessa hora, nesse abraço. Sim. O erro está em que tão logo o evento termine, acabou. Aquilo deixa de ter função e eu me conecto... Você já começa a xingar o vizinho, no trânsito assim, acabou o evento, daí eu abracei todo mundo e tal, muito feliz, daí eu entrei no carro e aí o cara veio e me fechou, daí eu desci, disse assim, negócio é o seguinte, ou você entra no carro e tal, porque senão vou... Acabou. Acabou. Eu saio do estado de paz e volto para a vida normal porque é mais divertida. Por quê? Porque quando eu alimento um elemental qualquer, um desejo, uma dor, um medo, uma expectativa, isso causa uma vibração adicional no meu sistema elétrico, né? E dá prazer, tanto é que assim que a dor, o medo e o prazer, a sensação orgânica é a mesma. É a mesma. Então ela é buscada inconscientemente. E aí a paz é a negação disso tudo. Por quê? Porque a paz, ela é um plano em que todos os seres elementais do plano astral, todas as emoções, elas estão equilibrados. Não existe variantes, ninguém manda em ninguém, não tem nenhuma convulsão no astral, os raios do Vayu não andam para os lados no astral, e a mente concreta ela é usada para a razoabilidade, e a vida ela é harmônica, previsível, né? Quando acontece isso, então eu fico permeável, eu crio a ambiência para que em mim se manifeste e se conecte aí a Pax Divina. Aí eu começo a compreender as coisas, né? E aí quando eu começo a comprerer... Aí começa o processo de cima para baixo, né? É um ciclo vicioso, onde aí a Pax Divina se integra com a paz humana, uma aprende com a outra. Perfeito. E passa a ser uma coisa só. Isso, e aí fica mais fácil de se realizar. E aí tem uma coisa muito interessante. O resultado final da união da Pax Divina com a paz humana é o sempre. Olha só. Quando você fala até sempre, né, que é o agora,
né? Ele é o resultado final da união da Pax Divina com a paz humana, e nesse sempre coexistem fraternalmente o divino humanizado e o humano divinizado. Então agora eu vou dar de presente para vocês aí em casa que todo mundo, para ter paz, primeiro associa-se a paz com a saúde, né? E eu vou pedir para o meu irmão Jorge agora aqui, eu vou dar um tempinho, rapidinho enquanto falo com ele, pega uma canetinha, que vocês vão receber agora uma verbalização. Não é, isso não é combinado, fala Não, aí. claro que não está combinado, nunca foi nada combinado aqui. Uma verbalização de como fazer a saúde se manifestar no seu corpo, porém, presta bem atenção, quando você não vai pedir saúde para você, você vai pedir saúde para todos. Então, você está com uma canetinha na mão? O Jorge vai te dar agora uma linguagem de criação que nós fizemos a semana passada, no último programa, que vocês ficaram encantados. Já é um processo inicial. E isso o Jorge vai complementar, né? Ele ri, porque eu coloco ele numa fria. Não, e eu sei isso. Você sabe, né? Não sei. É. Então vocês vão saber como se cria, como ludibriar. Não é, o termo não seria exato. Não, já peguei no ar. Como fazer com que passe sem o cérebro esquerdo, o lado esquerdo perceber e o lado direito começar a assimilar. Então, com a palavra, como se cria Bom, então saúde? Só uma coisa que a gente ficou de conversar é assim, então quando... Vamos olhar a hora lá. Não, o Cronos, o nosso algoz. Temos 4 minutos, dá bem. Então, quando... o pessoal pensa que a gente tem 7 chakras, são centenas, são 7 principais. Sim. Quando daí está em equilíbrio, e aí então se transforma o chumbo em ouro no processo alquímico, se desenvolve o 8º, que é o pai e mãe, né, que é uma expressão da realização da Pax aí no corpo físico. Mas você tem os outros 3, que é o pé, joelho e a coxa, né, que é mineral, vegetal e animal. Só que é o seguinte, você tem 2 chakras de criação na palma da mão. Na palma da mão. Por isso que sempre tem a representação do olho na palma da mão, é porque realmente quando você vê alguma coisa vê você de volta, né? E então você mentaliza, verbaliza e faz o que você quer. Por isso que toda a magia, ela depende da mão. Obviamente não tem negócio assim de, sabe, vem cá que eu vou dar um jeito de você, não funciona. Mesmo que funcionasse, era interferência kármica e não é por aí, sabe? Não é um bom caminho. Bom, com relação, às vezes a gente fala assim meio indiretamente, então a gente, às vezes é necessário. E quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não precisa, claro. Quanto tempo certo. Então, com relação à questão da saúde absoluta, né? Primeiro, eu não devia desejar saúde para ninguém, porque a saúde é o estado original das coisas. Com certeza. Né? E a doença é criada pela humanidade, e é trabalho da humanidade sublimar a doença para que o elemental doença se encontre com a saúde, que é a origem dele. Mas, primeira coisa, se eu quero ser saudável, ou rico, ou ter consciência, ou ter felicidade, ou plenitude, qualquer atributo divino, traduzido humanamente que eu queira, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para esse mundo. Se eu quero ter paz, eu tenho que olhar para a paz, eu tenho que imaginar a paz. Se eu quero que você tenha saúde, felicidade e riqueza, eu tenho que te ver saudável, rico, próspero, rico, feliz, longevo. Exatamente. Eu tenho que te ver com 5.000 anos consciente e trabalhando a favor da lei. O ver é criar aquele ser invisível que vai fazer com que o visível se iguale a ele. Então, a primeira coisa, eu tenho que ver o que eu quero, eu tenho que ver o que eu quero. No ver, eu crio. Depois eu tenho que pensar a respeito. Então eu estou te vendo saudável e estou pensando em você saudável. E aí, uma vez que eu pensei e vi, eu verbalizo. Daí eu digo. E como é que eu digo? Não adianta eu dizer assim, eu desejo que você tenha saúde em 2010. Isso é uma coisa que falar ou não falar não adianta nada. Isso seria a falsa paz, né? Seria o falso desejo. Eu digo assim para você, eu desejo que você sempre tenha saúde. Mas se eu desejo que você sempre tenha saúde, eu estou limitando. Eu digo assim, que maravilha que você sempre teve saúde. Daí eu estou vendo o grego, né, em um estado onde ele passou sempre a vida inteira tendo saúde, e eu disse para ele, que maravilha depois que o grego sempre teve saúde. Que maravilha depois que... Que maravilha depois que... Porque você se coloca depois do fato acontecido, não hoje, não ontem, não amanhã, sempre. Mas depois que eu dei para ele
Eu usei minha vida, criei um ser, onde eu vejo o grego, depois que ele sempre teve saúde. E o sempre é o mundo onde se mistura o pax com o paz. Putz, tá aí. Uma coisa ainda, um passo adicional. Quando eu digo assim, o grego, o efeito do que eu estou criando é limitado, porque o que eu estou criando não reconhece o grego. Ele reconhece um divino humanizado, alguém do gênero humano, em atividade a favor da lei. Então eu digo assim, que maravilha, depois que o gênero humano sempre teve saúde. Que maravilha, depois que o gênero humano sempre teve felicidade. Como o grego está no gênero humano e eu também, todos nós vamos ter, e aí todos nós criamos seres que vão se entrelaçar e fazem daí com que o que nós criamos invisivelmente tenha densidade vital elétrica. Eu uso, de acordo com a lei, a minha vitalidade para dar densidade, para dar vida, para dar corpo, para uma criatura que age em favor da lei, transformando o plano. Isso desce como uma chuva fresca num dia agradável de verão e molha a terra e germina. Spes messis in semine. Aí tudo acontece. Aí a gente faz com que o invisível criado conscientemente por cada um de nós se transforme na realidade visível, que é o que cada um de nós deseja, quer ter paz, pax, alegria. Maravilha, então bom. Que maravilha. Depois que sempre tivemos paz, saúde, alegria e felicidade e consciência. Então perfeito. Jorge, obrigado por estarmos aqui. Obrigado a você. Né? Isso aqui é uma festa, é um prazer estar aqui. Então, a gente encerra como? Dizendo até a semana que vem ou não? Não. Até sempre, a até todos sempre. vocês, e vivam a vida com plenitude, que é uma experiência única. Um grande abraço. Um grande e fraterno abraço a todos. Boa noite.